Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Pereira e esse é o primeiro episódio da websérie Propósito. Nós temos aqui grandes personalidades onde a gente vai conversar sobre o início de carreira, sobre a sua trajetória profissional, sobre as grandes decisões que ele tomou ou ela tomou e, claro, falar muito sobre qual é o propósito dessa pessoa. E no nosso primeiro episódio nós temos a honra de receber ele, presidente do Banco Santander Brasil, Sérgio Rial. Sérgio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Anderson. Olha, para quem não conhece o Sérgio, ele é de longa data um parceiro aqui, grande apoiador da Universa, fez a abertura dos nossos dois grandes eventos, o Preparadão. Vocês vão conhecer agora um pouquinho do nosso VT. Quem é Sérgio Rial? Sérgio, agora eu vou querer saber um pouquinho mais da sua história. Conta um pouquinho para mim, como é que foi o início da sua carreira? O Sérgio ali com 16, 17 anos, entrando para a universidade. Como é que foi essa decisão? Como é que você escolheu a sua faculdade? Foi uma decisão simples? Você ficou em dúvida? Conta um pouquinho pra gente. Completamente confuso. Sem a menor ideia, eu sabia algumas coisas que eram relevantes para mim, mas eu não tinha a menor ideia de qual caminho. Então acho que a primeira lição, a gente não está preparado para tomar uma decisão tão importante na vida como essa. O que me ajudou? Me ajudou a focar naquilo que eu sabia que era importante para mim. O que era importante para mim naquela época? Era independência. Eu queria ser independente, eu queria ter minha vida. Então, carreiras que iriam me exigir uma longa trajetória, como medicina, seria mais difícil. Outra coisa que era importante para mim era conhecimento. Eu era muito propenso a experimentar. Eu queria conhecer, experimentar, viver coisas diferentes. Esses dois vetores me ajudaram a tentar fazer uma seleção daquilo que eu claramente não poderia fazer em função desses dois vetores. Decidi fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Eu não conseguia fazer duas faculdades na Federal por incompatibilidade de horário, então fiz uma na Federal e a outra numa faculdade privada. Fiz Economia e Direito. Economia era a minha vocação, no sentido mais de exatas e de entender as variáveis do planeta, e Direito, a lógica, a reflexão e talvez um ato de pensar um pouquinho mais abrangente. Início da sua carreira profissional, como é que foi o seu primeiro estágio, o primeiro emprego? Você tinha uma carreira certa? Ou você foi testando possibilidades logo no começo dessa tua vida, trajetória profissional? Não tinha nada disso, como eu disse, confuso e perplexo, né, com decisões tão importantes a serem tomadas. Mas antes de eu ser universitário, como muitos desses que estão me ouvindo hoje, né, eu era um aluno de uma escola pública e que também tinha que trabalhar. Na medida em que eu tinha o vetor de independência, eu não aceitava pensar em mesada dos meus pais. E eles podiam, era fruto de uma classe média e não queria. E o meu primeiro emprego foi traduzir em inglês, ou melhor, traduzir para português técnicos estrangeiros que vinham dar treinamento a fábricas no Brasil. Então, com 16 anos, eu me especializei, aprendi inglês relativamente bem, inglês técnico, ia para a fábrica de macacão. Enquanto o técnico falava inglês, eu traduzia em português para o pessoal da linha industrial. Então essa foi a primeira experiência e ali foi importante porque eu conhecia, vamos dizer assim, o rigor e o que significa um contexto industrial, mas também vi coisas espetaculares, como a colaboração, o sentimento de família que existia numa linha industrial. Depois a segunda experiência, um pouquinho mais traumática, foi para o varejo, né? Fui para uma loja de joias, vender joias no aeroporto. E no meu primeiro dia pediram para eu limpar todo o vidro da loja, né? Então me deram um paninho com álcoolzinho e boa sorte, limpa o vidro, porque vidro limpo é fundamental para vender joia. Aquilo foi um impacto enorme, eu nunca me vi limpando vidro de loja, super importante. Fiquei 2 dias, não consegui conviver e aquilo foi um aprendizado que no limpar o vidro, no fazer coisas que você não espera que você vai ter que fazer, é talvez onde você mais aprenda. Foi ali onde eu aprendi o meu primeiro ato de dificuldade de aceitar humildade.
porque era um ato de aprender. Eu fiquei 2 dias somente nesse emprego, tamanha a reação, que me achava uma pessoa, um bom aluno, não estava fazendo aquilo tudo para limpar vidro. E então aí, quando eu vou para a faculdade, né, eu começo também a entender e começa o que eu digo, o processo de aprimoramento da personalidade, da emoção. E isso é importante nessa conversa que a gente vai ter. Muito, Sérgio. Assim, esse momento, até a tua entrada, o início no mercado financeiro, como se deu assim? Você já sentia, você comentou que tinha uma certa aptidão por exatas, por números, isso provavelmente deve ter sido um fator importante na sua decisão. Como é que foi essa tomada de decisão de começar a trilhar uma carreira no mercado financeiro? Foi voltando, né? Eu queria ser independente. E o mercado financeiro, claramente, naquele momento, era o que te proporcionava o melhor retorno, era quem te pagava melhor, quando você comparava com qualquer outra indústria. Meu primeiro emprego foi no Banco Comércio e Indústria de São Paulo, eu passei por um processo de trainee, em que você já tinha dinâmica de grupo, essas coisas todas que parecem um grande teatro, e naquela época muito pior, né? Estou falando da década de 80, então aquilo parecia completamente inusitado. Foram escolhidos aproximadamente 10 candidatos e somente 2 dos 10 candidatos entraram sem o chamado pistolão, que eu acho que nem é mais uma palavra dessa geração. O que é o pistolão? Alguém que conhecia alguém dentro do banco e que acabou indicando. O famoso QI. Quem o famoso QI. Na minha época era o pistolão, né? Então era o pistolão, que hoje é o QI. Eu descobri que, juntamente com o outro, nós éramos os únicos que nós não havíamos sido indicados. Aí começa a minha carreira junto à indústria financeira. E a sua carreira na indústria financeira, e falando já um pouquinho dessa trajetória, ela foi uma trajetória de muito sucesso em um período muito curto de tempo. A gente olha um pouco do teu currículo, da tua biografia, Sérgio. Você foi membro do Conselho Global do ABN AMRO com menos de 40 anos, trabalhou em bancos, em instituições financeiras nos Estados Unidos e depois quis migrar para a indústria do agronegócio. Como é que estar no auge de uma carreira e tomar uma decisão de mudar para um mercado completamente diferente? O que mostra que eu permaneço confuso. Então a confusão não se redefiniu a partir da graduação. Eu acho que acontece assim, quando eu entro no Banco Comércio de São Paulo, depois eu ingresso no ABN AMRO. Voltando àquele pilar, é muito importante os pilares, os vetores que te orientam. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e propensa a experiências e a aprender. Então, o meu grande lançamento foi ter ido para a Ásia, né? Morar na Ásia com a ABN. Fiquei lá cerca de 8 anos e lá foi a primeira grande confrontação de um mundo muito diferente daquele mundo que eu nascia. Um mundo não cristão, um mundo de pessoas que não se pareciam comigo, um mundo em que eu não conhecia a língua, um mundo em que eu vivia e era minoria 24 horas por dia. Então, uma inversão de valores que foi super importante em um mundo onde a comunicação ela é menos verbal e muito mais física. É na sensibilidade daquilo que não é dito e da forma como as pessoas se expressam corporalmente. Então, esse foi um grande aprendizado. E você fala da grande carreira, isso é tudo uma grande bobagem, né? Na realidade, o sucesso de uma carreira é você ir de encontro à sua vocação. A minha vocação, naquele momento, era o aprendizado, eu crescia rapidamente em aprendendo e, obviamente, e depois ficou claro que para eu continuar aprendendo, ter outras experiências seria importante. Daí que vem a transição da indústria financeira para a indústria do agronegócio. E ela também conversa com o meu retorno para o Brasil. Eu fiquei muito tempo no exterior e, ao retornar para o Brasil, para mim, não havia a menor dúvida que o Brasil é competitivo no agro e eu queria voltar para o Brasil, para uma indústria em que o Brasil compete de forma de igual para igual com os melhores do planeta. Que bárbaro! O quanto dessas suas decisões de carreira, Sérgio, durante esse momento, são tomadas por uma decisão lógica, dados, informação, e o quanto você leva isso de instinto mesmo, assim, ou consulta seu propósito? Como é que é esse momento? Você tem algum mentor? Como é que você toma essas decisões tão importantes na sua carreira? Eu acho assim, essa é uma pergunta que até é mais abrangente do seu ponto de vista filosófico, até onde a gente desenha a vida e até onde a vida nos desenha, né? E a resposta está exatamente nas duas coisas. Eu acho que não dá para ficar na vida à deriva,
Mas também não se pode ter a pretensão de que a gente consegue desenhar o mapa da vida. Você não consegue. Você pode se estimular que determinadas coisas aconteçam. Tem essa famigerada frase, né, de que nada melhor do que trabalhar e estudar de forma intensa para ter sorte. Então, sem os princípios básicos, não há nada que vai acontecer de bom na sua vida. Educação, aprender, postura, você pode até ignorar, mas não espere resultados extraordinários que vão acontecer na sua vida. Você pode até ser mais feliz ou menos feliz. Depende muito do que cada um... Eu venho de uma geração em que previsibilidade, longevidade de uma vida profissional era importante. As pessoas paravam de trabalhar, com 50 anos ninguém tinha mais trabalho, né? Quer dizer, 50 anos você já era um tio, para não dizer um tiozinho. Então, assim, tudo se redefiniu. Eu me preparei para ter mais longevidade, etc. Né? Então, assim, eu acho que depende muito daquilo que você quer. E daquilo que você quer, você tem que ter coragem de olhar no espelho. Muita gente, você jovem, às vezes confuso, como eu estava confuso, tem que ter a coragem de olhar e dizer o que é relevante para você, o que você quer. Primeiro ponto. Segundo, interpreta os sinais do planeta. As coisas estão dadas, quer dizer, não pode ficar à mercê. E o que está sendo dado? Existe uma elite em construção no planeta relativo à tecnologia. A tecnologia passou a ser um componente importante desse século. Se você não gosta de tecnologia, procure algo adjacente que converse com esse mundo. Designer gráfico, a experiência do cliente. Então, isso é dado. Outra coisa que é super dada, a capacidade interrelacional. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial, em que os algoritmos tomam conta de decisões que antes nós fazíamos, né? Nunca ficou tão evidente a importância da troca e da capacidade de criação na interação. Então, desenvolver esse lado emocional é uma viagem prospectiva de quem você é. Espetacular! Eu sei que com 17, 16 anos, obviamente que você não vai saber quem você é. Nem eu sei com 59. Mas é a jornada de querer saber. É a curiosidade de investigar. E a combinação de tudo isso que você está lendo e um pouquinho de desenhar para onde você vai é que vai gerar essa trilha ao teu tesouro da felicidade, né? Olha, adorei esses insights que você trouxe aqui para a gente poder entender quais são as características que de fato ajudaram você na sua carreira. E aí, fazendo um pouquinho, olhando para o futuro, já que a gente começou essa conversa, Sérgio, se você tivesse que hoje escolher uma graduação, uma profissão, começar de fato do zero, assim, o que você olharia no mundo de hoje? Psiquiatria. Eu seria médico e não tem nada a ver com a epidemia. Mas eu seria médico e seria psiquiatra, porque eu acho que ao mesmo tempo em que a gente tem um século com muito mais recursos, estruturalmente mais rico, o planeta está mais rico do que era, acho que a gente também tem um mundo mais só, mais vazio, em alguns casos mais superficial, em que a gente acredita que a linguagem nas redes sociais é o futuro e que a gente perde a perspectiva que no final aquilo que fica na vida é aquilo que te emociona. A gente pode aprender todas as equações e o melhor da matemática, mas o que fica é o que te emociona. E nessa emoção, eu acho que é onde existe a necessidade de muita ajuda. Que bárbaro. Sérgio, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria saber o que uma pessoa, um jovem, uma pessoa que quer alcançar o mesmo sucesso profissional que o Sérgio Rial hoje alcançou, o que ela precisa fazer? Qual o seu recado? Sem muita pretensão, claro, de verdades absolutas, mas qual recomendação você diria para esse jovem que está começando a carreira hoje e quer buscar seu sucesso profissional? Primeiro, seja otimista. A vida é uma única, né? A gente só tem uma vida. Eu acho que ter uma abordagem construtiva e otimista em relação ao que você pode fazer é super importante. Acreditar em você, por maiores que sejam as dificuldades em qualquer campo. Segundo, se cerque de pessoas que te empurrem. É muito importante o entorno em que você está inserido. A escolha dos teus amigos, das tuas amigas, não é escolher pessoas que são como você,
porque isso vai te emburrecer. Mas pessoas que têm a mesma escala de valores, pode ter opiniões diametralmente opostas, mas tem valores iguais a você. Isso é importante. Terceiro, honre seus pais. Por piores que eles sejam, são eles que estão te empurrando. E se não fazem melhor é porque não sabem. Não é porque eles não sejam capazes. Porque lá na frente você vai saber isso. Agora você não sabe. Então honre, dê desconto. Dê desconto naqueles momentos que você tem raiva deles. Quarto, que eu acho que é importante, sem disciplina, alguma disciplina. Disciplina não é ser chato, não é ser robotizado, mas dedique tempo a coisas que vão te permitir a progredir, seja elas quais forem. E por último, tudo isso só tem sentido se o que você vai fazer conversa com a tua vocação. E a tua vocação é aquilo que te faz feliz. Bacana. Sérgio, olha, acho que eu me sinto honrado de poder estar aqui conversando com você e basicamente as pessoas que estão assistindo poder passar esse nível de conhecimento, de informação. É muito bacana esse trabalho aqui que a gente vem fazendo e poder começar com você uma série tão importante quanto essa, o Propósito. E para fechar, Sérgio, já que é o nome da série esse, qual é o propósito do Sérgio Rial? Transformar o maior número de vidas que eu possa. Ou seja, a partir do momento que eu sou um dirigente, em que, onde quer que eu passe, de alguma maneira, cada pessoa que, de certa forma, trabalhou junto comigo e eu junto, ela é diferente após a minha ida. Muito obrigado, Sérgio. Agradeço a vocês que estavam assistindo. Até o próximo episódio.